Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de 2 versículos da Palavra de Deus, encontramos no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos de número 6 e 7. Assim está escrito: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Aqui estão estes 2 provérbios escritos por Salomão relacionados à sabedoria. Com Deus habita a sabedoria. A palavra diz que o nosso Deus, ele é sábio. Então, a sabedoria pertence ao Senhor, nosso Deus. E o versículo que ele diz que o Senhor dá a sabedoria. Uma coisa interessante que nós precisamos aprender, aqui há 3 designações. Diz que o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. O conhecimento se adquire. Conhecimento se procura. A pessoa se esforça, coloca-se na busca pelo conhecimento, adquire conhecimento através de livros, através do contato com as pessoas, do exemplo da vida das pessoas, enfim, o conhecimento ele está distribuído entre as pessoas e registrado nas memórias dos livros, daqueles que já passaram por aqui, deixaram o seu conhecimento escrito e eles estão aí à nossa disposição. Assim como Deus, no seu amor, na sua misericórdia, inicialmente a sua palavra ela era transmitida de maneira oral, ou seja, boca a boca. Mas chegou um dia em que Deus, entendendo a falha humana, muitas das vezes, em transmitir o conhecimento, Deus então determinou que a sua palavra fosse registrada em um livro para a memória. E, portanto, nós temos hoje a palavra de Deus total, completa, sem nenhuma falha. Por quê? Porque Deus determinou que a sua palavra fosse escrita para o nosso ensino. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson, que deixasse escrita para o nosso ensino. Por quê? Porque a mente humana ela é muito variável. Nós, quando novos e em fase escolar, estávamos sendo formados educacionalmente, sempre tivemos experiências. Muitas das coisas que nós ouvimos e aprendemos, nós não lembramos mais com tanta fidelidade aquilo que aprendemos. Muitas coisas se perdem com o tempo, nós esquecemos. E tinha uma experiência que os professores faziam. Deus abençoe, irmão Marcelo Fernandes. Que os professores faziam o seguinte: o professor ou a professora chamava um aluno da classe, contava para ele uma história, com seus detalhes, tudo direitinho, e dizia o seguinte: olha, agora eu vou entrar, você fica aqui, vai vir um aluno aqui, e essa história que eu te contei, você vai contar para ele. Mas tudo bem. Aquele aluno que ouviu do professor vai contar para um terceiro aluno. Aquele que ouviu do professor vai sair, aquele terceiro que ouviu do aluno vai ficar para contar para um 4º aluno. E assim foi, o 4º para o 5º, 5º para o 6º. Lá pelo 30º aluno, terminou o aluno da sala, o professor chamou o último aluno. Escuta, conte para mim a história que você ouviu. E ele começava a contar a história, e a história não tinha nada a ver com o que o professor tinha dito. Por quê? Porque a história já tinha sido mudada várias vezes. O primeiro aluno talvez tenha lembrado 70%, 80% do que o professor contou. O segundo, do que o aluno contou, ele já se lembrava pouca coisa. Mas o que acontecia?
não lembrava o restante, criava-se na ideia alguma coisa para fortalecer aquela história. E quando chegava o último, a história dele não tinha nada a ver com o que o professor tinha contado. Pensa bem se a palavra de Deus tivesse continuado a ser transmitida de maneira oral, de boca a boca. Qual seria a essência que nós hoje teríamos da palavra de Deus? Como nós poderíamos afirmar que aquela era a fidedigna palavra de Deus, sem mistura, sem acréscimo e sem diminuição? Por essa experiência que eu relatei, dificilmente nós teríamos algo original. Mas quando Deus decidiu deixar escrito a sua palavra, então ela está para nós intacta. Como Deus a proferiu, como ele determinou as pessoas que escrevessem. Por isso que hoje nós temos a palavra de Deus. E ela é completa, ela é plena. E o Senhor disse que dela nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. Deve conservá-la como Deus a entregou, do jeito que nós temos aqui nos nossos dias, e por felicidade e bênção de Deus, na nossa língua nativa, no nosso próprio idioma. Portanto, temos a facilidade para ler e Deus abriu o nosso entendimento para compreender o que está escrito aqui. Há alguns que têm o privilégio de aprender as letras originais, o grego, o hebraico, o aramaico, e então faz ali os seus estudos. Mas nem todos têm essa facilidade e oportunidade. Porém, nós temos no nosso idioma e cremos na fidelidade de quem a traduziu e, portanto, aqui está a palavra de Deus e o Espírito Santo testifica no nosso espírito a respeito desta palavra. Então, além da palavra escrita, nós temos o testemunho do Espírito, porque ele faz lembrar a palavra de Deus, ele nos ensina, nos instrui e nos guia em toda a verdade. Deus abençoe o irmão Luiz Félix, Deus abençoe Rai Freitas. Então aqui o que li é o seguinte: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Deus abençoe, Marcelo. E o conhecimento. Então observe, a sabedoria não se aprende. Sabedoria não tem uma escola, eu vou aprender sabedoria. Não. Sabedoria Deus dá. Ele já dá completa. Não tem nada que aperfeiçoar a sabedoria que Deus dá. É somente utilizá-la como ele a deu. Deus abençoe a irmã Isa amada. Então, usando a sabedoria como ele a deu. Ele deu a Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria. Se a sabedoria fosse buscada, Deus ia dizer a Salomão: portanto, Salomão, vou te dar entendimento para você buscar e adquirir sabedoria. Mas não foi isso que Deus respondeu. Deus disse: sabedoria te são dadas. Então, sabedoria, ela vem de Deus, ela vem completa. Então, nós a usamos como Deus entrega esta sabedoria para nós. Existe a sabedoria do mundo, que ela é humana, ela é diabólica, ela é contaminada, ela é comprometida. Já a sabedoria de Deus não, ela é perfeita. Ela não tem contaminação, ela não tem variação. Não, ela é como Deus a entrega. Então está dito aqui: o Senhor dá a sabedoria, dá a sabedoria. Agora, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Agora, conhecimento e entendimento, estas coisas, sim, cabe a nós, a nossa responsabilidade de buscar tanto conhecimento como entendimento. Ou seja, através do conhecimento, nós conseguimos fortalecer o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa percepção. Então, são coisas que nós precisamos buscar e outra que Deus nos dá completa. A sabedoria é desfrutar dela, o conhecimento é buscar. E buscando o conhecimento, aliando com a sabedoria que Deus nos dá, isso vai abrir o nosso entendimento.
nós vamos passar a ter uma compreensão fiel e real do propósito e da vontade de Deus para nós. Então, observamos isso, que necessidade nós temos desta sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Esta sabedoria de Deus, ela foi encontrada na vida de José. Esta sabedoria de Deus foi encontrada no próprio Salomão, que ele pediu a Deus. Enfim, a sabedoria de Deus foi dada a vários dos seus servos ao longo dos séculos. Estão registrados nas Escrituras Sagradas. Quando Salomão julgou aquele caso daquelas duas mulheres com aquelas crianças, que uma morreu e a outra pegou o filho da outra, dizendo que era dela, e ficou uma situação difícil. Como saber quem era a mãe verdadeira? Ali Deus usou a Salomão com sabedoria. E de que forma a sabedoria se manifestou ali? Ele disse, pois não. Se as duas são mãe do menino, um morreu, vai ser sepultado. O vivo, como as duas são mãe, vamos dividi-lo no meio, metade para cada uma. Só que para dividir o menino no meio, o menino seria morto. A mãe verdadeira disse, não, dê o menino para ela, mas não mata ele não. Na sabedoria de Deus, ele entendeu que aquela era a mãe verdadeira. E então, ficou revelado que a outra estava querendo que o filho daquela também fosse morto, e nenhuma das duas desfrutasse da alegria do seu filho. Mas ali, Deus interveio com a sabedoria. No versículo 7, ele diz que Deus reserva a sabedoria para os retos. Então, observe que a sabedoria de Deus, ela não vem para qualquer um. Não. Deus tem aqueles que se dedicam a Ele, que se consagram a Ele, que prezam pela presença de Deus, e a alguns destes Deus dá a sabedoria. Não são todos que têm a sabedoria, mas a alguns Deus dá esta sabedoria. Sabedoria não é dada por limite. Sabedoria, ela já vem no seu conjunto completo, conforme observamos. O que são estes provérbios? O exercício da sabedoria que Deus deu a Salomão. E ele traduziu isto em palavras. Que o exercício da sabedoria na vida de Salomão, pelo que ele transmitiu, para nós agora é conhecimento. Mas para ele não. Ele não buscou aquilo, ele recebeu de Deus daquela forma. Então o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Três coisas importantes: entendimento, conhecimento e sabedoria. Mas para fortalecer é a ordem inversa. Recebemos a sabedoria de Deus, buscamos o conhecimento e adquirimos o entendimento. Com o entendimento fortalecido pelo conhecimento e pela sabedoria de Deus, certamente nós vamos nos conduzir com prudência e com sabedoria num caminho reto, um caminho que seja agradável a Deus. Porque aqui está dito, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, se você, se cada um de nós vivermos plenamente em retidão diante do Senhor, é provável que o Senhor nos dê sabedoria. E nós, ao receber a sabedoria de Deus, não vamos tirar dela proveito próprio, mas vamos usá-la segundo a vontade do Senhor para proveito comum, tanto nosso como dos demais. Então eu não vou ter a sabedoria como algo que é meu. Não, a sabedoria, ela vem de Deus, ela pertence a Deus. Ele permite que ela passe por nós e de nós chegue a outras pessoas. O que as pessoas guardam consigo e muitas das vezes não querem compartilhar e transmitir é o conhecimento. Porque o ser humano, quando ele adquire conhecimento, ele se torna bruto. Porque ele acha que porque ele tem conhecimento e o outro não tem, o outro vai viver sempre na ignorância. E ele que tem o conhecimento, que deveria
partilhar este conhecimento com quem não tem, ele faz daquilo um cavalo de batalha. E quantas vezes nós encontramos pela vida pessoas, no meio secular ou no meio religioso, que possuem um conhecimento esplêndido e profundo, porém são verdadeiros antipáticos. São pessoas pedantes, pessoas que não dá para conviver com elas. Tal a insensatez com que vive pelo conhecimento que lhe foi adquirido. Ao passo que o valor do conhecimento está em partilhar, em transmitir, em distribuir com outros. Porque à medida que o conhecimento vai sendo comunicado, ele vai sendo fortalecido. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aquela vida vai recebendo mais de Deus. Porque à medida que vai transmitindo, Deus vai dando mais graça e inteligência para adquirir conhecimento. Mas nem todos pensam assim. Nem todos pensam assim. Eu me lembro uma ocasião que eu escutei uma pregação de um determinado irmão. Eu gostei da pregação, do que ele falou, o que ele disse, o ponto lá que ele falou. E depois, no final do culto, eu perguntei para ele, falei, ô meu irmão, Deus te abençoe, achei muito interessante. Onde é que o senhor encontrou essa informação? Que eu tenho... Isso é próprio, e quando eu vejo algo que eu acho interessante, eu quero ver o fundamento, aonde que isso está, para procurar algo mais além daquilo, porque se a pessoa transmitiu aquilo, significa que lá tem mais alguma coisa. Então, se nós formos buscar na fonte, nós vamos encontrar outras coisas mais. Por isso que as publicações que eu faço na rede social, eu sempre coloco a fonte de onde eu tiro. Porque pode ter alguém que vai dizer, olha, eu li isso aqui, gostei disso, queria saber onde é que está. Mas lá já está a fonte. É só buscar naquela fonte que vai achar não somente aquilo que eu deixei transcrito, como outras coisas mais que vai beneficiar. E aí perguntei, aí a pessoa disse para mim, não, isso aí é minha fonte, rapaz. Você acha que eu vou dar a minha fonte para você? Quer dizer, ele bebeu de uma fonte que alguém deixou disponível, mas ele não teve a hombridade de partilhar aquela fonte com outros, para que também fossem àquela fonte e tirasse dali alguns tesouros, alguns recursos necessários. Então esta é a vivência da pessoa. Quando a pessoa se deixa envaidecer pelo conhecimento, ela vira um bruto, alguém que pensando-se sábio, torna-se ignorante. Mas aqui o Senhor diz o seguinte, o Senhor dá a sabedoria. A sabedoria é dada, não é comprada, não é negociada, não é adquirida, ou no sentido de buscar. É uma dádiva de Deus, o Senhor dá, Ele dá a sabedoria. Como eu disse, ela vem completa, não precisa dizer nada, é só usá-la como ele a deu. Agora, diz aqui, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Agora, o conhecimento não. O conhecimento é preciso buscar. O próprio Deus, através dos profetas, diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Agora, 2 pontos importantes aí. Por que faltou o conhecimento? Em primeiro lugar, pelo descrédito do povo em buscar o conhecimento. Às vezes o conhecimento está sendo transmitido por um, por outro, por tantas pessoas, e aqueles que estão ouvindo aquele conhecimento não estão dando nenhuma atenção e não estão absorvendo aquele conhecimento. Por outro lado, pode acontecer de quem tem a responsabilidade de transmitir o conhecimento para o fortalecimento das convicções do povo que serve a Deus, não estão fazendo isso. Não estão transmitindo o verdadeiro conhecimento. Estão deixando de lado e utilizando coisas corriqueiras, passageiras e muitas das vezes secular para entreter o povo. Quando, na verdade, o que eles precisam é o conhecimento da palavra do Senhor. E com o conhecimento, ele vai fortalecer o quê? O entendimento. O entendimento. Porque à medida em que nós
ouvir e entender, isto vai descer certamente para o nosso coração, vai alojar-se lá no nosso espírito e vai fortalecer o quê? A nossa convicção. E a convicção no nosso coração vai se tornar para nós um princípio de vida. Então nós vamos viver dentro daquele princípio. É como se vivêssemos automaticamente. Por quê? Estabeleceu o princípio, ele está lá dentro, então tudo que formos fazer, nós vamos fazer de acordo com aquele princípio que foi fortalecido pela convicção no nosso coração. Mas isto veio pelo conhecimento, que atingiu o entendimento, desceu ao coração e se transformou na convicção e alimentou o princípio. E o princípio será, então, a marca da nossa vida. É uma coisa que não tem como dissociar. Uma vez estando lá, o princípio fundamentado, nós vamos viver em função daquele princípio. Não tem como viver diferente. Então, diz aqui, o conhecimento e o entendimento. Isso deve ser buscado. Sabedoria deve ser pedido a Deus. Agora, se eu tenho o cuidado de buscar o conhecimento, de adquirir o entendimento, de andar à luz da palavra de Deus, viver em temor, obediência e retidão, certamente esta sabedoria de que fala no versículo 7, que ela está reservada, a verdadeira sabedoria, ele vai transmitir a mim, a você, se você tiver interesse, se você tiver comprometimento com aquilo que é de Deus. Então diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Hoje nós dependemos muito desta prática, desta sabedoria que é de Deus. Ela é útil, ela é necessária. E este conhecimento também, ele precisa ser partilhado, ele precisa ser distribuído entre as pessoas, para que o entendimento delas venha a se fundamentar com conteúdos dignos de confiança. Dignos de confiança. Hoje, se perguntarmos à pessoa sobre determinados princípios da palavra de Deus, tem pessoas que até desconhecem. Mas onde está isso? Onde está escrito isso? Que eu nunca ouvi. Ora, está na Escritura. Então veja a falta que há em nossos dias, porque havendo falta de sabedoria, os pés vão escorregar para o caminho do erro. E eu anotei alguns versos aqui, não todos, mas somente alguns, sobre a sabedoria. Olha, no capítulo 3, o versículo 13, está escrito assim, ó, bem-aventurado o homem que acha sabedoria, quer dizer, que recebe sabedoria de Deus, e o que adquire conhecimento. Então, sabedoria Deus dá, o conhecimento se adquire, vai à procura, vai atrás, nas fontes, nas pessoas, enfim, o conhecimento é desta forma. No 3:21 está escrito, filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Sabedoria recebida de Deus é para ser conservada. Podemos falar, podemos ser usados na sabedoria que Deus nos dá? Podemos, mas nós temos que prezar por ela também. Não desprezá-la, não contaminá-la, mas mantê-la como temos recebido do Senhor. No capítulo 4, o versículo 5, está escrito assim, adquire a sabedoria e inteligência e não te esqueças nem te apartes da palavra da minha boca. Sabedoria e inteligência, quer dizer, entendimento. Verso 7. Sabedoria é a coisa principal. Verso 11. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar. 9 e 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, está escrito assim. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro.
Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, quem recebe de Deus a sabedoria está recebendo vida, porque a sabedoria dá vida a quem possui. Capítulo 7, verso 19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Então veja o valor da sabedoria. 10 governadores, com conhecimento, com entendimento que tem, é algo admirável. Porém, a sabedoria é muito melhor do que o conhecimento e o entendimento de 10 governadores. Capítulo 8, versículo 1 de Eclesiastes. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. Sabedoria traz brilho, a expressão, a fisionomia da pessoa. Pessoa sábia, ele aprende também a viver. Capítulo 9, versículo 18, diz assim: melhor é a sabedoria do que as armas. Veja, a sabedoria, ela está muito além das armas. Quem não tem sabedoria usa as armas, usa a violência, usa a ignorância, usa a vingança. E muitas das vezes, estas armas não são armas materiais, mas são armas transmitidas por palavras ditas, que se tornam como espadas afiadas e malignas para ferir, matar e destruir reputações de pessoas. Mas a sabedoria não. Sabedoria é melhor do que as armas. A sabedoria dá vida ao possuidor. A sabedoria transmite vida a quem ouve. E ela mantém as pessoas atraídas no que a sabedoria tem para revelar. No capítulo 10, versículo 10, diz assim: a sabedoria é excelente para dirigir. Excelente para dirigir. Então veja quantos valores há na sabedoria, porque ela é muito necessária e importante. Nós encontramos aqui que a sabedoria, ela é melhor do que a força. Versículo 16, ó. Capítulo 9 de Eclesiastes, versículo 16. Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então, sabedoria é algo necessário. Deus abençoe, pastor José Luiz Fraga. Então, observe aqui. Então, porque o Senhor dá a sabedoria. Então, eu e você temos em Deus uma fonte de sabedoria. A sabedoria provém de Deus. Então, se nós procurarmos viver de maneira que seja agradável, sincera e pura diante de Deus, com verdade e com temor, certamente receberemos de Deus sabedoria. Sabedoria. E através desta sabedoria, vai abrir para nós também a porta do conhecimento e do entendimento. Então veja que é como que uma engrenagem. Uma coisa vai se ligando à outra e vai contribuindo para a melhora, para o crescimento, para o fortalecimento, para uma intimidade maior com Deus, uma aproximação de onde a cada momento, na sintonia da nossa comunhão com Deus, a sabedoria de Deus ela vai se revelando mais e mais na nossa vida. Quantas vezes nós dizemos uma palavra, e é uma palavra de sabedoria que Deus nos dá, não é algo que a gente estudou, que aprendeu, que procurou, não. Esses comentários, às vezes, que são ditos, quantas palavras são ditas aqui, e às vezes a pessoa do outro lado diz, mas isso aqui é uma sabedoria, isso aqui é uma fonte. Mas não foi buscado em fonte nenhuma, isso veio direto de Deus, foi na hora. Na hora que ele dá aquela palavra, aquele comentário, a sabedoria de Deus, ela vem embutida. E quem está ouvindo vai perceber isto.
Às vezes quem está falando não percebe muito. Mas quem está ouvindo e recebendo, vai receber aquilo como uma sabedoria vinda direto da parte de Deus. Então, isso deve fazer-nos viver na condição em que Deus nos quer. Viver com humildade e despretensão. Não ter nenhuma pretensão de que eu sei o conhecimento, eu tenho melhor conhecimento, eu sei melhor das coisas. Nada disso. Se não é Deus na nossa vida, nós não saberemos nada de nós mesmos, porque nós somos limitados. Porém, em Deus, Ele se revela para cada um de nós e com isso nós nos fortalecemos. Então observe, o Senhor dá a sabedoria. Quem sabe hoje você pode receber a sabedoria de Deus também para a sua vida. Agora, essa sabedoria que Deus dá é para ser usada, é para ser distribuída, é para ser comunicada, porque vidas vão precisar daquela sabedoria. E com isso, você vai aprofundar também o quê? O conhecimento e o entendimento. Porque uma vez que recebemos algo de Deus, que não há fonte aqui na terra aonde buscar aquilo, mas ela veio de Deus, e agora ela está habitando na minha vida, na sua vida, aquilo vai me levar o quê? A fortalecer o conhecimento. E vou buscar um conhecimento. Aquilo vai abrir a minha mente, vai abrir a minha compreensão, vai abrir a minha sensibilidade espiritual das coisas de Deus. E eu vou buscar o conhecimento. E ao buscar o conhecimento, o meu entendimento, ele vai ser enriquecido. Assim, o seu também. Então, portanto, esmere-se, ocupe-se com a palavra de Deus. Nela há uma verdadeira fonte de sabedoria, de conhecimento, de tudo aquilo que Deus deixou registrado para o seu povo. Então, é muito importante. Veja o que Paulo deixou escrito na Epístola aos Romanos, capítulo de número 11, e o versículo de número 33 até o 36. Subtítulo colocado aqui, hino de adoração. Diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então veja, fonte, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E o Espírito Santo que nos foi dado a mim, foi dado a você. Nós temos o Espírito Santo habitando em nossa vida. O Espírito Santo, ele é chamado Espírito de sabedoria, ele é chamado Espírito de conhecimento, ele é chamado Espírito de entendimento. Então, se esta fonte está dentro de mim, está dentro de você, nós vamos receber esta sabedoria de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. E nós vamos falar palavras de sabedoria. Agora, não é sabedoria humana, é sabedoria divina. Deus abençoe a irmã Ruth Silva. É sabedoria divina. Veja como Paulo se dirigiu aos irmãos lá da igreja de Corinto, quando ele escreveu a primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim, olha, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria aqui humana. Quer dizer, eu não fui lá para mostrar a vocês o meu conhecimento. E olha que Paulo tinha um conhecimento secular e um conhecimento judaico fora do comum.
mas ele jamais utilizou isto para se impor diante das pessoas. E diz aqui, olha, o poder de Jesus Cristo, que é poder de Deus, sabedoria de Deus. Ele encontrou a sabedoria de Deus na pregação simples e pura de Jesus Cristo e esse crucificado. Ali em Jesus está a fonte da sabedoria. Ele é a verdadeira sabedoria de Deus. Então veja quão importante é nós desfrutarmos desta comunhão com Deus e receber dele gratuitamente a sabedoria. A sabedoria. E vamos ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, porque vamos receber a sabedoria de Deus e vamos exercê-la para a glória do nome do Senhor e para a bênção dos seus filhos, daqueles que estão à nossa volta. E eles, com a sabedoria revelada pela nossa vida, pela sua vida, pela minha, pela nossa, eles vão glorificar a Deus. E aquilo não será nem um motivo de vanglória pessoal. Não, de maneira nenhuma. Porque aquilo pertence a Deus. Então que possamos receber esta sabedoria que está disponível em Deus e a nós através do Espírito Santo que habita em nós. E vamos procurar o conhecimento e fortalecer o entendimento. Porque no mundo em que vivemos, nesta inversão de valores, se nós não tivermos a graça de Deus, receber a sabedoria de Deus e buscar o conhecimento para fortalecer o entendimento, nós poderemos ser levados por uma avalanche que está dominando este mundo, está procurando desestruturar toda a convicção e princípios que as pessoas têm na sua vida. Por esta inversão de valores, por desvalorizar o que é absoluto e tornar as coisas todas relativas. E quando elas se tornam relativas, elas deixam de ser absolutas, elas perdem o princípio da fundamentação que mantém a pessoa estabilizada. Porque se é relativo, pode mudar a qualquer momento. Mas se é absoluto, pode mudar tudo. Mas o princípio não. A convicção não. Porque ela é firme. Então, nós precisamos ater-nos a isto, para não nos deixar levar por esta onda terrível que está varrendo o mundo por todos os lados. Então, busquemos na palavra do Senhor o que está ao nosso dispor, o conhecimento para fortalecer o entendimento, viver à luz da palavra de Deus, e Deus, ao ver em nós retidão, sinceridade, pureza e temor, ele vai nos outorgar, ele vai nos dar sabedoria. E nós vamos ser sábios na presença do Senhor. E vamos transmitir a sua palavra com sabedoria. E este deve ser o maior desejo do nosso coração. Estar disponível diante de Deus para receber dele a sabedoria e procurar o conhecimento e o entendimento. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.